E no programa de hoje você vai ver: Dr. Piraci de Oliveira esclarece tudo sobre a contratação de deficientes físicos. Visitamos uma pequena empresa que fabrica trançadeiras. Você sabe o que é isso? Ainda temos dicas, muita informação e mais uma viagem por São Paulo. Tudo isso agora. Olá, nosso primeiro assunto de 2013 será relativo à exigência de vagas de deficientes e reabilitados. Bem sabemos que, por intermédio da Lei 8.213 de 91, há a obrigatoriedade do preenchimento de 2 a 5% dos postos de trabalhos com empregados deficientes ou reabilitados. A tabela prática de aplicação é essa: de 100 a 200 empregados, a obrigatoriedade de 2%. 201 a 503, 501 a 1.000, 4%, acima de 1.000 funcionários, 5% relativos a deficientes e reabilitados. Deve ser tomado o total dos empregados da empresa, independentemente de haver mais de uma filial ou mais de um local de trabalho. Isso vale também para grupos econômicos. Então, uma empresa que tenha 5 ou 6 pontos de trabalho, 5 ou 6 pontos de venda ou de indústria, devem somá-los, ainda que haja CNPJs ou inscrições diferenciadas. Esse é um ponto importante. Muito bem. Os reabilitados ou deficientes podem ser aprendizes e, com isso, desde que atendidos os requisitos da lei, haveria o cumprimento de 2 exigências, tanto da vaga de aprendiz quanto da vaga de deficiente. A mesma coisa se aplica a estagiários. Até 10% do total das vagas de estagiários devem ser ocupadas por deficientes e reabilitados. O Ministério Público do Trabalho trava uma ferrenha disputa com as empresas, focando na obrigatoriedade no cumprimento dessa exigência legal. Há, em vários casos, ação civil pública imputando multa de R$10 mil por empregado não contratado e muitas vezes R$500 mil por danos coletivos. Então verifica-se que é um encargo excessivamente oneroso. A fiscalização é simplificada porque na raiz deve haver obrigatoriamente a informação da quantidade de empregados e de quantos são reabilitados ou deficientes. Portanto, o Estado tem na mão todo tipo de informação necessária à lavratura do procedimento, inclusive de fiscalização. O rigor na fiscalização, por força disso, é até facilmente justificável. As informações já estão de posse do Estado. Há inúmeros autos de imposição de multa e até grupos de fiscalização específicos sobre essa matéria. Recentemente, um acórdão da 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho da 2ª Região flexibilizou a aplicação dessa lei. Entendeu esse julgamento que se a empresa cumpre a obrigatoriedade de buscar o deficiente, de recrutar, se provar que foi atrás, que tentou fazer o cumprimento da lei, ela ficaria desobrigada da punição da multa e mesmo até da eventual ação por dano moral. Baseou-se esse julgamento no princípio da razoabilidade. Não há, na prática, deficientes em condição de assumir todos os postos que a indústria e o comércio vêm ofertando para esse tipo de prestador. Uma vez que for demonstrado que a empresa buscou recrutar os profissionais, tentou por intermédio de anúncios, mostrou sua boa-fé e não conseguiu encontrá-los, ela ficaria fora do cumprimento da exigência. Era o que tínhamos para dizer nesse programa. Até a próxima oportunidade. Você está assistindo A Hora e a Vez da Pequena Empresa. Em comemoração aos 459 anos de São Paulo, o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa continua sua viagem por pontos turísticos de São Paulo. A Pinacoteca do Estado de São Paulo é um dos mais importantes museus de arte do Brasil. Ocupa um edifício no Jardim da Luz. É o mais antigo museu de arte de São Paulo, fundado em 1905. A Pinacoteca tem um acervo de mais de 9.000 obras de arte. A concreta de tuas esquinas, da deselegância discreta de tuas meninas.
Daqui a pouco vamos dar luz para o Ipiranga. É isso mesmo, vamos conhecer o Aquário de São Paulo. A mais completa tradução. Alguma coisa acontece no meu coração. No quadro Pequena Notável de hoje, visitamos uma empresa que fabrica máquinas para a indústria. A gente fabrica mais de 100 tipos de trançadeira, que fabrica desde cordas finas até corda para navio, recapar mangueiras finas e grossas, são vários ramos no setor de trançados. São 18 funcionários e mais de 60 anos no mercado, uma tradição que vem de família. Na realidade é um negócio que já vem de família há muitos anos, né? Meu avô começou a fabricar peças para as máquinas importadas aqui no Brasil e depois, quando meu pai entrou para trabalhar junto com ele, iniciou a fabricação das máquinas nacionais. E aí eu entrei, quando eu me formei engenheiro, também para ajudar aqui e estamos até hoje nesse ramo. O diferencial que eu acho do nosso produto é a qualidade da máquina que a gente está fazendo hoje, que é bem diferente das máquinas antigas. A gente usa já uma tecnologia a laser e essa tecnologia faz com que a máquina fique perfeita, né? Não tem nada de ajuste, é praticamente a montagem. Mais uma empresa 100% nacional, com um produto 100% confiável. Ao longo do programa, o professor José Amato Balian irá dar dicas rápidas para você que é empreendedor ou planeja se tornar um. Confira! A gente pode até achar meio surpreso, é você procurar não ter sócios, porque o sócio é um problema, o sócio é uma dificuldade, né? Existem alguns requisitos importantes que você deve levar em conta para fazer uma sociedade. Primeiro, as funções se complementam. Por exemplo, o que não costuma dar certo, dois técnicos fazendo sociedade. O ideal seria um técnico com alguém ligado mais à área administrativa, ou alguém mais arrojado com outro mais conservador, né? Então, a complementariedade numa sociedade é um item importante. Alguma coisa acontece no meu coração. Conheça agora o Aquário de São Paulo, considerado uma referência em tratamento e exposição de animais. O Aquário de São Paulo é o maior aquário da América Latina e foi inaugurado em 2006. O complexo leva os visitantes a se sentirem imersos aos ambientes, que apresentam aproximadamente 3.000 exemplares de cerca de 300 espécies de animais. Acha feio o que não é espelho, e a mente apavora o que ainda não é mesmo velho, nada do que não. E a mente apavora o que ainda não é mesmo velho, nada do que não. Algumas informações são básicas que o gerente precisa saber de um negócio. Seja uma barraquinha de cachorro-quente, seja uma loja de carro, uma empresa que fabrica o carro, um prestador de serviço, o que for. Você sabe a quantidade vendida que te dá o lucro igual a zero, o ponto de equilíbrio? Então você precisa saber a quantidade, passa a ser uma meta mínima de vendas. Depois, você sabe a necessidade de capital de giro necessária para manter o negócio funcionando? Outra informação muito importante, tá? Para não faltar dinheiro, você não se endividar em bancos, entendeu? Saber crescer na medida certa. Outra questão importante ainda na área financeira, saber montar um fluxo de caixa, que não é uma listagem de contas a pagar e a receber. Isso todo mundo tem, mas um fluxo de caixa contrapõe a receber e a pagar, tem uma previsão para frente, quando vai sobrar, se vai faltar, que dia vai sobrar, que dia vai faltar.
As micro e pequenas empresas já são 7 milhões em todo o Brasil e representam 22% do PIB nacional. 60% da mão de obra com carteira assinada trabalham em micro e pequenas. Por tudo isso, a Secretaria Especial para este setor é tão importante para o Brasil, para a nossa indústria, para o fortalecimento do mercado interno e para o aumento da nossa competitividade. Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa. O SIMP defende essa iniciativa. Apoie você também. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o Dr. Miguel Daoudi. Ele é um articulista, ele é empresário, ele é um formador de opinião, é um homem que tem posições extremamente claras e muito inteligentes. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu participar mais uma vez do teu programa. Muito obrigado. Hoje existe uma grande discussão sobre inflação, sobre o Brasil, sobre a economia mundial. Qual é a sua visão, qual é o cenário para 2013 na sua avaliação? Olha, eu acho que 2013 ainda vai ser um ano muito difícil, né? Para a economia mundial não consegue se recuperar, apesar do volume de incentivos que vem sendo dado, né? A gente vê a Europa patinando muito, Estados Unidos com grandes dificuldades. O Brasil vive hoje diversas armadilhas, né? Um dos grandes problemas do Brasil que eu vejo é a inflação, né? A economia mundial, antes de chegarmos especificamente na inflação, as perspectivas ou análises que se comentam é que a Europa deve crescer algo em torno de 0,4 esse ano de 2013, os Estados Unidos 0,4, 0,5, a Ásia, a China especificamente 7 a 8%, o Brasil 3%, 3,5%. Esses números, o senhor está otimista com esses o Brasil. Números conferem qual a sua avaliação? Eu acho que com relação à Ásia, sim. A Ásia tem um potencial muito grande de crescimento. Europa, eu acho que vai continuar neste nível, né? Porque a Europa tem uma dificuldade, porque os países hoje que compõem a zona do euro, praticamente todos são países cujas economias são maduras. Sim. Não tem muito o que crescer. Sim. E a forma como está concebido esse modelo econômico, se não houver troca de renda via comércio, para que você possa distribuir essa renda e essa renda gerar consumo e o consumo gerar crescimento, nós vamos continuar patinando por muito tempo. Então a Europa nessa situação. O Brasil não há razão para crescer 3,5%. O fato de nós termos virado o calendário para 2013 não significa que o Brasil vai crescer. O Brasil tem dificuldades extremas. Uma delas é investimento. Outra delas, falta uma política econômica que atinja todos os setores. A questão da micro e pequena empresa. Hoje é responsável, né, por 65% dos empregos gerados no país, 95% da atividade, o senhor me atualizou esse dado. O que a micro e pequena empresa tem de apoio do governo? O governo destina bilhões para frigoríficos, para empresas de petróleo, para as empresas que não têm nada a ver com aquele setor que sustenta a economia. Então, por aí, doutor Cury, o senhor já pode pensar, é difícil esse país dar certo. Questão da inflação. O que nós temos que entender a inflação que nós estamos vivendo, a inflação passada, não temos mais o que fazer. O que nós temos que cuidar? Da expectativa de inflação. Sim. Porque a expectativa de inflação, ela é incorporada em todos os negócios que se faz. O mercado financeiro hoje negocia em torno de 100 bilhões de dólares por dia, entre juros, dólar, commodities, bolsa de valores. Então esses no Brasil, por dia, são contratos futuros. Claro. Então esses contratos, títulos da dívida do governo, esses contratos futuros estão embutindo uma inflação de 7 a 7,5%. Então significa o quê? Que os agentes financeiros não acreditam na política econômica do governo para combater a inflação. Nós não temos uma inflação declinante, nós temos uma inflação que está em alta.
Então, este fato se autorrealiza. Se eu negocio contratos no mercado futuro, considerando uma inflação de 7, 7,5%, isso quem está nos ouvindo sabe. Se você hoje comprar um título do governo, você vai receber o que o governo paga, mais quase 7% de inflação. Então, significa que essa inflação virá para o presente. Agora, como é que muda isso? Isso. Tem que mudar a expectativa do mercado. Como é que se muda a expectativa do mercado? Com ações, não no gogó. Então o governo, ele acha, não, a inflação vai cair, mas o que está fazendo para a inflação cair? Não tem investimento. E uma coisa grave que nós temos, porque a inflação é o descontrole entre oferta e procura. Hoje existe uma grande discussão, para a gente retomar a oferta e a procura, do não investimento do setor privado, ou seja, o instinto animal empresarial parece que não anda tão ativo, né? Associando fato concreto da falta de investimento e associando ao horizonte inflação, a sua conclusão é que nós estamos no mato sem cachorro. Porque o senhor colocou muito bem, né? Para investir, precisa ter um atrativo. Claro. Então, se as pessoas não investem, os empresários não investem, né, o microempresário, o pequeno empresário, ele, quando vai fazer um negócio, ele pensa assim, para quem que eu vou vender, por quanto que eu vou vender. Quer dizer, primeiro aí começa a encontrar dificuldade, para quem vender, por quanto vender, concorrência desleal. Hoje a gente sabe que o Brasil tem boa parte de importabando, quer dizer, muitos produtos vêm da China, que já é um produto barato, entram no Brasil tira emprego do brasileiro. Tira emprego do brasileiro. Fecha empresa. Fecha empresa. Então tem uma série de coisas. Então essas coisas precisam ser combatidas. Então se nós vivemos num país onde o governo não está preocupado com isso, o governo está preocupado com um projeto de poder. Eu quero me perpetuar no poder. Um país em que não tem oposição, nós não temos oposição no Brasil. Ao que o senhor atribui o fato de estar todo mundo quieto? Por que não existe oposição na sua avaliação? Medo. Do quê? Porque o governo, ele colocou na rede de proteção social 50 milhões de brasileiros que hoje são reféns do governo. Eu não estou criticando, eu estou dizendo, são reféns. Constatação econômica. É uma constatação, né? São reféns do governo. E a oposição tem medo. Eu vou dar um exemplo. Aqui em São Paulo, o governo quer segurar a inflação de tudo que é jeito. Liga para o Rio de Janeiro, fala, ó, não aumenta a tarifa, liga aqui para o Haddad, que, olha, não aumenta a tarifa, liga para o Alckmin, né, que é PSDB, não aumenta o metrô, aí o Alckmin diz, nós vamos estudar, mas peraí, ele é oposição, não é que ele tem que contestar, dizer, peraí, eu não vou pactuar, o São Paulo não vai pactuar dessa marmelada que vocês estão querendo fazer com a inflação. A tarifa de metrô tem que aumentar, porque se não aumentar, o que ocorre? O Estado de São Paulo vai ter que subsidiar. A Prefeitura vai subsidiar 1 bilhão por ano para a tarifa de transporte. Então fazer política econômica deste jeito é crime. Então você sacrifica a economia. Então nós não temos oposição política e não temos oposição econômica. Recentemente, o ministro Delfim Neto, né, o ex-ministro Delfim Neto, que foi que estava sendo um dos consultores da presidente Dilma, disse o seguinte, escreveu isso, estou fora desse governo, eu posso ser tudo, menos burro, mas eu não vou pactuar dessa maquiagem que está se fazendo nos indicadores econômicos. Então, a nossa economia, ela não está transmitindo confiança. Eu reduzo a tarifa de energia elétrica sem critério, prejudicando os pequenos, como o senhor colocou. Uma mudança do eixo da competitividade favorecendo um grande em detrimento do pequeno. Exatamente. Agora, eu reduzo, quer dizer, eu acho que até teria sentido reduzir a tarifa, porque a redução... É muito bem-vindo. Porque a tarifa de energia, ela tem a taxa de investimento e o custo de operação. Sim. O que o governo está dizendo? Olha, a taxa de investimento que vai vencer a concessão não vai ter mais, então vocês vão ter que reduzir a tarifa. Ótimo. Aí ele chega para algumas empresas que ainda têm período de concessão e diz assim, eu vou te indenizar. Mas só que a empresa tinha muito mais para receber do que o governo quer indenizar. Então, e um anúncio feito na correria antes das eleições. Então essas coisas todas levam o investidor nacional e internacional a ficar inseguro.
Eu não sei, amanhã eu vou investir numa estrada. Dá certo, o governo vai lá e toma. Né? Eu vou investir em petróleo. Mas as instituições do país não são instituições independentes. O judiciário não acabou de dar uma demonstração da sua autonomia política, etc., ou na sua avaliação não, eu acho os poderes estão... O judiciário, ele deu, sem dúvida nenhuma, uma demonstração, porque não tinha como evitar. Quer dizer, está claro que havia, quer dizer, irregularidade nessa questão política. Agora, vamos imaginar o seguinte, uma barbeiragem na política econômica do governo. A taxa de juros que o governo paga não caiu. O governo, este ano, de 2012, que passou, ele vai pagar 230 bilhões de reais, de juros. Ela não cai. 230 bilhões. Bilhões. Sabe quanto que ele economizou para pagar isso? 65 milhões. Aí ele começa a vender ações da Petrobras, que era dele, do povo brasileiro, com prejuízo de 5 bilhões. Ele vendeu as ações da Petrobras, ele pagou 30 e vendeu por 19, para poder acertar as contas do governo. Ele muda a contabilidade. Então, as pessoas hoje que têm um pouquinho de noção, um pouquinho de visão, como o ex-ministro Delfinés teve, não pode apoiar essa política. Porque nós temos que fazer do Brasil um país. Quer dizer, o senhor da micro e pequena empresa, o senhor melhor do que eu sabe disso, o quanto que esses empresários sofrem. O quanto que é difícil você produzir no Brasil, o quanto que eles perdem, já venderam casa, não tem condições de pagar o financiamento, a taxa de juros, pessoa física está 80%, pessoa jurídica está 60%. Nem cocaína dá dinheiro desse jeito. Né? É verdade. É difícil, é quase impossível. Agora você imagina um empresário que trabalha corretamente. Então, é difícil. O senhor desculpa hoje, a minha crítica. E hoje não dá para dizer que o empresário não trabalha honestamente, porque tudo é eletrônico, a fiscalização é eletrônica, tudo é eletrônico. Então, não tem como dizer que o empresário tem outros caminhos a não ser absoluta legalidade. O senhor sabe que a Receita tem um sistema de controle assim, você paga imposto, 100. Você diminuiu, eles ligam. Mano, saber por que hoje, esse mês você pagou menos. Quer dizer, a ganância do governo em cima de quem produz e de quem gera riqueza é muito grande. Agora eu pergunto, essas barbaridades com o dinheiro público, essa questão do câmbio, quer dizer, comprar dólar, né? Nós compramos dólar com dinheiro emprestado a uma taxa 4 vezes maior que nós emprestamos o dinheiro. Isso é um prejuízo. Aí não tem improbidade administrativa. Eu pegar dinheiro e dar para grandes empresas automobilísticas, né? O governo deu 60 bilhões, olha, 60 bilhões de 2008 para cá para as empresas automobilísticas. As empresas automobilísticas não geraram emprego, ainda mandaram 25 bilhões para suas matrizes no exterior. Isso é crime, não é? Depende de como a gente vê. Agora, o fato é que nós não temos oposição no Brasil. Então nós estamos partindo por um caminho, né, em que dificilmente a gente vai ter solução. Às vezes as pessoas falam, você é pessimista. Eu queria que você, né, os nossos amigos que estão nos ouvindo, realmente encontre um argumento para dizer que eu sou pessimista. Eu não consigo, eu procuro ver, a minha mulher fala, mas você critica muito. Não é que eu estou criticando, eu estou usando do bom senso. Agora, como brasileiro, eu não posso ficar quieto. Nós chegamos ao final do nosso tempo e eu pediria as suas considerações finais. Olha, eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder falar, né, com seus telespectadores e dizer que eu me sinto bem à vontade. Eu acho que é um dos poucos programas que eu participei em que eu pude falar aquilo que eu penso da forma como eu gostaria. Então, parabéns. Miguel Daoud, nós queremos agradecer muito a sua participação, aos seus pensamentos, a forma absolutamente real e sincera com que você colocou todos os seus pensamentos, e aqui é um espaço democrático. Todo mundo senta, fala o que pensa e vai ao ar sem nenhum corte. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos
na semana que vem. Até lá!